Bom dia, estamos ao vivo com o Bate-Papo FGV em sua edição em São Paulo. O programa debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. O executivo moderno se encontra constantemente desafiado pelas inúmeras revoluções causadas principalmente pelo aumento da tecnologia e das modernas técnicas de gestão. Como se manter atualizado e conseguir disseminar um novo modelo quando outros ciclos já começam a se desenvolver? Como treinar e motivar a equipe dentro desse contexto? É a partir desses pontos que emerge a importância da formação de líderes que promovam uma contínua disseminação desse novo e admirável jeito de trabalhar e, ao mesmo tempo, incentive a equipe a apresentar resultados e sempre inovar. Para isso, a FGV oferece aos executivos cursos de alta gestão que preparam líderes empresariais para enfrentar esses desafios, alinhando debates contemporâneos sobre liderança e gestão. Conhecidos como C-Level, esses cursos são destinados a executivos experientes que precisam reforçar competências, diretores recém-postados e profissionais que atuem em posições estratégicas. Para falar um pouco dessas questões, o Bate-Papo FGV convidou o professor João Lins, diretor da FGV Educação Executiva. Com mais de 20 anos de experiência em consultoria de gestão, João Lins foi sócio da PwC, tendo sido responsável pela consultoria de pessoas e organizações no Brasil. É também pesquisador do Núcleo de Pessoas e Organizações da IASP. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a minha primeira pergunta, eu queria aproveitar essa vasta experiência no currículo como consultor de pessoas e saber, assim, o que as pessoas buscam atualmente no mundo corporativo em termos de satisfação, tanto profissional quanto pessoal. Bom dia, Rui. Bom, de certa maneira, as pessoas buscam o que sempre buscaram. Elas buscam realizar os seus sonhos, as suas expectativas. O que muda no século XXI é justamente essas expectativas e esses anseios. O ambiente de trabalho hoje talvez seja o principal locus onde as pessoas conseguem expressar sua identidade e se desenvolver plenamente como indivíduos, como profissionais e assim por diante. Então, eu diria que no século XXI a gente precisa ficar atento a essas mudanças de expectativas. Parte dessas mudanças estão relacionadas justamente com o perfil da força de trabalho que chega às nossas organizações hoje. Nós temos uma diversidade muito grande de perfis e pessoas que vêm às nossas empresas buscando esses objetivos. Você tem as novas gerações, né, como os milênios e agora como a geração Z, que entra no mercado de trabalho agora a partir de 2018, são os ditos nativos digitais, com expectativas significativamente diferentes das gerações anteriores. E com angústias e com também... E querem resultados mais rápidos, mais instantâneos também. Com né? certeza, com certeza. É uma geração que tem pressa, é uma geração melhor informada, é uma geração mais exigente e que também isso traz novas exigências para o papel do líder, para o papel da liderança. Mas a gente não pode esquecer também que essas novas gerações vão conviver no ambiente de trabalho por um tempo grande ainda com as gerações anteriores. A gente talvez esteja vivendo uma realidade hoje que é a primeira vez na história da civilização que a gente tem 4 gerações convivendo ao mesmo tempo dentro das organizações. Você tem os baby boomers, né, que ainda estão no mercado de trabalho e devem ficar no mercado de trabalho na próxima década, com certeza. Você tem a geração X, você tem a geração Y, né, os milênios, e agora entrando a geração Z. Então, essa multiplicidade de gerações num ambiente cada vez mais complexo e sofisticado traz, como eu falei, novos desafios para os líderes e para as organizações. Que eu imagino, professor, que cada uma dessas 4 gerações deve falar uma linguagem que é completamente diferente, né?
e como é que o líder ele acomoda, né, esses interesses todos, essa linguagem, né? Eu acho que isso deve ser um desafio muito interessante, né? Sim, não só a linguagem é diferente, mas também a própria maneira de pensar. Muitas vezes, quando a gente olha na imprensa esse debate sobre as gerações, etc., o que se evidencia na imprensa é muitas vezes uma discussão sobre valores. Mas, assim, se você pensar bem, uma nova geração sempre traz mudanças em valores e padrões de conduta. Isso não é novidade para organizações seculares. O que é novidade no momento que a gente está vivendo são mudanças profundas no padrão cognitivo. As novas gerações pensam, raciocinam, resolvem problemas de maneira diferente que as gerações anteriores. E é isso que muitas vezes complica a questão da comunicação e da conexão dentro das equipes. Mas é um problema muito mais profundo e subjacente do que simplesmente um problema de linguagem. Eu fui jovem, por exemplo, no início dos anos 80, né, e os meus pais, que eram jovens nos anos 60, me achavam meio estranho, assim, porque eu era, né, muito estudioso, muito quadradinho, etc., tinha valores diferentes das gerações anteriores. Então, essa dinâmica dos valores sempre aconteceu. E quem trabalha numa organização secular de 50, 70, 100 anos, já lidou com isso. O que a gente precisa aprender a lidar é com essas diferenças na forma de pensar, que vai se manifestar na forma de se comunicar e nos outros aspectos da atuação dentro do trabalho. Ou seja, é uma competência bem de humanas aí, né? Tentar conciliar isso, né? Há alguns anos já, professor, assim, a gente vinha ouvindo muito um clamor, né, um pedido dos profissionais para uma vida pessoal mais equilibrada, né, que combina, que tem que conviver com esse tempo, com uma pressão constante de atualização, de fazer curso, de aprender novos conceitos cada vez mais complexos, que estão no tempo do executivo moderno, né. Existe ainda, dentro dessa evolução aí de gerações, assim, tudo, esse clamor por essa vida equilibrada, como essa nova geração de profissionais ela está lidando, está encarando essa necessidade de equilíbrio? Ok. As novas gerações têm uma preocupação maior justamente com a questão do equilíbrio de vida pessoal, vida no trabalho, de ter uma vida mais completa, mais variada. Ela não estabelece, vamos dizer assim, horários muito rígidos, ela entende que a realidade do trabalho hoje é uma realidade mais difusa, que eu trabalho à noite, trabalho de tarde, trabalho de manhã, então... Fim de semana, domingo, exatamente. Né? Então, ela está mais consciente e preocupada em preservar os seus espaços. Mas eu acho que tem um debate, quando a gente olha a ciência, tem um debate racional importante no papel executivo e no papel do executivo, que talvez no passado não se dava tanta ênfase e que hoje, felizmente, se dá. Eu comparo muitas vezes o executivo a um atleta de alta performance. Então, se você não se preocupar com a sua competência de uma maneira integral e plena, olhando não só a sua capacidade intelectual, mas a sua capacidade física e seu equilíbrio, dificilmente você vai ter alta performance. E as nossas organizações exigem isso dos executivos. Então, veja o paralelo. Normalmente uma pessoa, um atleta, antes de correr uma maratona ou fazer um triatlon ou coisa parecida, ele se prepara psicologicamente, tecnicamente e fisicamente para estar no seu pico de performance naquele momento central. Muitas vezes nossos executivos, diante de momentos cruciais na sua carreira e no desempenho das suas empresas, não se preocupam muito com essa visão integral do ser humano. Quantas vezes a gente, ao negociar, por exemplo, uma fusão, uma aquisição, a gente vara noites seguidas, se alimenta mal, e no momento onde você tem que dar o melhor de si, naquela negociação difícil, você não está plenamente preparado
psicologicamente, fisicamente e tecnicamente. Então isso eu acho que é fundamental nesse debate do equilíbrio e na excelência profissional no século XXI. Engraçado, você falando me fez lembrar uma imagem da Terra, né? A terra que planta muito, ela de vez em quando ela precisa ter um tempo de Sem restauro, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ela esgota, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma perspectiva que muitas vezes não aparece com muita ênfase no debate sobre essa questão da qualidade de vida. Não é só uma questão de mudança de valores na sociedade, é de perceber que a complexidade do momento, os desafios que a gente tem, vai requerer dos profissionais realmente a capacidade de dar o melhor de si em momentos cruciais. E para isso eu tenho que pensar no equilíbrio como um todo. E qual é o papel do líder nessa questão, por exemplo? Eu lidero uma equipe, eu estou percebendo que ela está estressada, ela está, por exemplo, todo dia um fica doente, não pode vir trabalhar, e é evidente que essa doença decorre realmente do ritmo, né, que está acontecendo. Qual é o papel do líder, por exemplo? Ele pode intervir e falar assim, calma, tem que... Não, sem dúvida. Veja, se a gente estivesse falando aqui com um executivo no século XX, onde os meios de geração de riqueza eram principalmente provenientes do capital tangível, seria maluquice você dizer que um executivo conseguiria ter excelência de performance se ele não cuidasse da manutenção dos equipamentos, da preservação do seu capital, da vida útil da sua planta ou coisa parecida. No século XXI, o modelo de geração de riqueza está todo baseado na capacidade intelectual. Então, não dá para você ser um executivo de sucesso, um líder de sucesso no século XXI, se você não enxerga as pessoas que trabalham com você de uma maneira abrangente, de uma maneira integral. Da mesma forma que você tem que cuidar de você mesmo, para que você esteja no seu pico de performance ou no seu pico de capacidade quando o momento requer, você tem que olhar para a sua equipe da mesma forma. Como é que eu desenvolvo um ambiente organizacional que é saudável? Que é bem interessante. Com todo o avanço da tecnologia e da gestão, infelizmente, no século XXI as pessoas ainda adoecem no trabalho. A gente ainda tem um ambiente de trabalho muitas vezes insalubre, né? A diferença é que a insalubridade há 50, 60, 70 anos atrás atentava contra a integridade, principalmente física, do trabalhador. Aqui, hoje, no século XXI, muitas vezes o ambiente tóxico ele ataca, vamos dizer assim, a saúde mental e, por decorrência, a saúde física do profissional. Então, de novo, é papel do líder, sim, pensar no desempenho de uma maneira abrangente. Interessante. Professor, eu queria entrar um pouquinho agora, estamos com o professor João Lins, que é o coordenador do FGV Company e pesquisador da Escola de Administração de São Paulo. E eu queria entrar agora numa questão mesmo diretamente ligada à formação de liderança. Assim, é uma coisa muito particular, assim, desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo, etc., uma questão que sempre me intrigou é que quando se fala em liderança, sempre se fala de carisma, de qualidades inatas, etc. É possível a pessoa se tornar um líder ou realmente essa questão, assim, ela nasceu líder, é relevante num momento de sucesso? Como é que as técnicas, a literatura moderna, a liderança encara essa dualidade? Não, legal. Boa pergunta. Na verdade, na ciência se sabe, há pelo menos 90 anos, que apesar dos traços de personalidade serem importantes, o que determina o sucesso do líder, em grande parte, são coisas que ele aprende ao longo da vida. São habilidades, são conhecimentos que ele vai integrando na sua experiência de vida, né, e aprimorando ao longo do tempo, e que vai ser determinante para o seu sucesso. Carisma é importante, sim.
né? Ele está presente, é um dos elementos presentes, mas ele não é determinante no sucesso. Então, há pelo menos 90 anos se sabe que faz sentido, sim, investir na formação e desenvolvimento de líderes, né? Sempre procurando adaptar os conhecimentos e as habilidades dessa liderança aos desafios do contexto, aos desafios do momento, né? Então, isso está presente sem dúvida. É claro que o carisma e os traços de personalidade são extremamente importantes, mas ele tem que ser combinado com um conjunto de outras coisas que o líder vai desenvolvendo a partir da sua experiência e a partir de experiências de aprendizado. Seja ele um aprendizado formal, em salas de aula, nos livros, na internet, como é hoje em dia, né? Ou seja, ele no seu aprendizado da vida. Tá? É isso que determina a capacidade do líder e o sucesso do líder no final do dia. Interessante. Há alguns anos, professor, eu ouvi se falar muito em disseminação da estratégia na companhia, assim, que teve um movimento muito forte aí dos chamados bala scorecard, né, que é uma técnica muito comum nas companhias. E houve alguma evolução desse conceito, assim, tudo? E qual que é a importância realmente da liderança na questão de tornar conhecido para todo mundo na sua equipe, para todo mundo na empresa, assim, tudo, qual a missão da companhia, os valores? Como é que o senhor encara isso? Legal, perfeito. Eu acho que ferramentas como essa que você mencionou, né, de difusão e que facilitam a implementação da estratégia, que foram geradas principalmente aí nos anos 80, nos anos 90, continuam extremamente relevantes. O papel do líder é fundamental, veja. Cabe ao líder, né, como a essência do nome diz, né, do termo diz, dar a direção, ajudar a organização, ajudar as pessoas a entenderem o contexto e assumir uma direção. Esse é o papel fundamental do líder. E aí, nesse sentido, ele precisa conseguir traduzir as ideias, a estratégia, o lugar onde se quer chegar em todos os níveis da organização. Isso sempre foi assim desde que o mundo é mundo, ou desde que a dinâmica da liderança se estabeleceu. O que é uma novidade no século XXI e que vem a agregar essas ferramentas que você mencionou de disseminação da estratégia, é que o século XXI clama por um processo de cocriação. As estratégias hoje são cada vez mais abrangentes, o papel do líder é dar a direção geral. E num contexto de alto dinamismo, volatilidade, complexidade, as equipes têm que completar uma parte da estratégia e co-criar a estratégia no nível da sua implementação. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente está vivendo nas primeiras décadas desse século e que os líderes estão reaprendendo a conduzir os negócios, né? É uma coisa bastante interessante. Veja, na Revolução Industrial, ou há 100 anos atrás, o papel do líder era especificar no mínimo detalhe a tarefa a ser feita. Então, a capacidade de comunicar, explicar o que tinha que ser feito era extremamente importante, né? Basta a gente lembrar a interpretação brilhante aí do Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Mostrando como a realidade fabril do início do século clamava, vamos dizer assim, pela padronização das tarefas, e para que você conseguisse que as coisas fossem feitas, você precisava especificar isso nos mínimos detalhes. O século XXI traz uma realidade totalmente diferente. A gente vive hoje um contexto que mesmo as máquinas, você não precisa explicar para elas nos mínimos detalhes o que elas precisam fazer. O machine learning, a inteligência artificial, está justamente baseada na ideia de que algoritmos são mais genéricos
e a própria máquina aprende, a partir desses algoritmos, como ela vai lidando com a realidade. O Netflix aprende o seu gosto, a sua assistente pessoal que você tem em casa aprende o jeito que você quer ouvir a música, a temperatura que você quer regular na sua casa ou coisa parecida. Então, se mesmo para as máquinas eu não estou dando especificações tão detalhadas, eu não deveria dar também para os seres humanos, né? Então, o desafio da liderança é como é que eu consigo implementar a estratégia num ambiente de cocriação, né? Isso é algo que a gente precisa aprender a fazer melhor. E como é que, e no ambiente de cocriação, eu presumo também que você deva receber as contribuições também da equipe, né? Como é que encaixá-las, combiná-las, né, com o que vem de cima também. Ou seja, é um processo de diálogo muito constante e interativo. E que é isso que vai garantir a sobrevivência das organizações do século XXI. Toda vez que você tem um sistema como esse que você está descrevendo, de interação e feedback contínuo, você tem um sistema aberto, tá? Como os algoritmos do machine learning. Toda vez que você tem um programa de trabalho, um programa de governo ou de gestão muito fechado, você limita a capacidade de adaptação do sistema e a capacidade de criação e inovação desse sistema. Então, nosso desafio na liderança no século XXI é justamente criar esse ambiente de cocriação, feedback constante, interação constante entre a cúpula e a base. Entendi. Professor, eu queria pegar um pouco dessa questão de machine learning que você falou, de inteligência artificial, e lembrar que a gente vive num ambiente aí que os big data estão muito presentes, né, assim, tudo, e a tecnologia da informação no mundo dos negócios é muito predominante. E como é possível o executivo se manter atualizado diante de tantas revoluções, assim, tudo? Como é que ele pode aprender, né? Já que estamos nessa fase de cocriação, de aprendizado constante e contínuo, né? Assim, diante desse mundo, assim, o que ele pode fazer, assim, tudo para não ficar desatualizado rapidamente? Olha, a questão da atualização envolve você estar aberto, aberto a novas experiências, aberto a novas fontes de informação. As pessoas, com relação a essa questão da análise de dados, do Big Data, etc., às vezes você percebe um pouco de ansiedade nesse debate, né? Eu normalmente, com os nossos alunos aqui na escola e com os participantes dos nossos programas executivos, a gente tenta desmistificar um pouco essa coisa, né? Porque o Big Data nada mais é do que o método científico em esteroides, né? Então, assim, olha, se você sabe pensar, você lida com a realidade do contexto que você está vivendo. Uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer em desenvolvimento de pessoas no século XXI e desenvolvimento de lideranças é ajudar as pessoas a pensarem. Veja, o Big Data, né, e a ciência de dados não vai substituir a intuição. Nós estamos falando de uma busca de equilíbrio entre essas duas coisas. Quando você não tem informação, quando você está diante de algo novo, o que garantiu a sobrevivência da civilização foi a intuição, a capacidade de você usar os seus sentimentos e as informações que você tinha, né, para tomar uma decisão rápida. Agora, quando você tem dados e você tem evidências, não faz sentido você usar a intuição e desprezar os dados. Então, o que nós estamos falando é que, no mundo de hoje, em várias áreas do conhecimento, seja em marketing, finanças, RH, você está tendo a oportunidade para o executivo de combinar a intuição com os dados. E veja, fica muito mais fácil você fazer isso se você aprende a pensar de maneira lógica, de maneira racional. Foi isso que o iluminismo nos deixou como legado e como herança. Basta a gente utilizar. Então, se a gente pensar no método científico, no avanço da ciência, no desenvolvimento da lógica, da racionalidade, não tem por que temer o Big Data ou ter ansiedade em relação com a velocidade das mudanças, porque as ferramentas para lidar com isso estão aqui.
Pois é, uma frasezinha curta, porém muito precisa de Descartes, né? Penso, logo Logo existo. existo. Exatamente. Então é isso. Estamos com o professor João Lins, que é o diretor do FGV Company. Eu havia falado com o coordenador um tempo atrás, eu peço desculpas, Sem professor, mas eu problema. fui advertido que é o diretor. E a gente está aberto a perguntas também da nossa audiência na internet, nas redes sociais, pelo Facebook da FGV. E recebi uma pergunta aqui da Tainá que ela queria saber, professor, como se preparar para as especificidades de um cargo se levam. Se essa preparação exige dos profissionais de sucesso que começam a se destacar quando eles exercem funções muito técnicas. Quer dizer, o profissional está lá naquela função bem técnica, assim, tudo, e ele precisa dar aquele passo além para ser um líder, assim, tudo. E ela pergunta assim, quais são as habilidades e como se preparar para que você consiga dar esse salto, né? Perfeito. Eu acho que essa pergunta da Tainá é fundamental. O momento, a transição que um executivo passa, quando ele deixa de ser um gestor de uma área funcional para ocupar um cargo de C-level, sentar no board de uma empresa, ser o diretor, o principal diretor financeiro, de recursos humanos, de operações, de estratégia, junto com o CEO, liderando a organização, é um passo fundamental na carreira. É um momento onde você tem que conciliar a sua expertise da sua área funcional com uma visão de negócios e com a sua capacidade de liderança. Quando você senta na cadeira de uma posição de C-level, você é chamado a dar a sua opinião, dar a sua contribuição como detentor de uma área de conhecimento, mas fundamentalmente resolver problemas e equações de negócios, da estratégia corporativa. E também ajudar essa organização a desenvolver a sua cultura e o seu estilo de liderança. Então, percebe, esse passo na carreira do executivo cria toda uma ampliação do seu foco de atuação, do seu foco de influência e, portanto, do seu foco de raciocínio. Muitos executivos, infelizmente, migram para essa função, mas continuam presos no seu background técnico especialista. Não estou dizendo que esse background técnico especialista não seja importante. Ele ainda é chamado, sim, e vai ser talvez a principal autoridade na empresa para falar de temas complexos em finanças, em tecnologia, em recursos humanos, dependendo do papel dele. Mas surge nesse momento a necessidade de uma capacidade de uma visão mais ampla da realidade da organização para poder influenciar na construção do futuro dela. Interessante. Professor, tem alguns elementos, assim, tudo. A gente falou assim, desses 4 níveis, né, sei lá, 4 níveis de pessoas, né? A Baby Boom, geração X, Y e Z, né? As gerações. As gerações, né? Desculpa. Como que as lideranças atuais nas empresas, nesse nível se levem, podem e estão lidando com uma pressão, com uma constante demanda pelo respeito à diversidade, né? A gente vê muito isso, né? Assim, todos os estudos que apontam necessidade de promover políticas de inclusão de mulheres, assim, tudo que tenham tenham o mesmo grau de equiparação, assim, nos cargos de alta gestão, que ainda são muito pequenos, né? Tem até estudos da professora Maria José Tonelli aqui da casa também, que falam muito disso, né? Qual é a avaliação, né, do senhor em relação a esse tópico? Como que as lideranças precisam encarar essa questão? E também uma outra questão que a gente já abordou aqui no bate-papo com a professora Vanessa Cepelo sobre a inclusão dos talentos grisalhos. Eu gosto muito dessa expressão, acho ela muito bonita, né? E que vem com a sua experiência, vem com uma mentalidade, um modo de pensar diferente também, e são fundamentais também para acalmar um pouco, conter um pouco o ímpeto e a voracidade dos mais novos também, né, nesse equilíbrio. Como que a liderança encara essas pressões, essas demandas pelo aumento da diversidade geral dentro do corpo? Eu acho que tem duas perspectivas que vale a pena serem tratadas aí na questão da diversidade, tá?
E também, quer dizer, o campo de pesquisa em diversidade é bastante amplo. Então, eu queria tentar simplificar, né, essas duas dimensões que eu queria tratar aqui, que às vezes se perdem um pouco no debate. Primeiro, é que assim, quando você assume o papel de líder de uma organização, a questão da diversidade é um aspecto, né, de promover a diversidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades dentro da sua organização é a coisa certa a ser feita. Então você tem uma dimensão ética e moral importante aqui. Mas tem uma outra linha de pesquisa, uma outra dimensão do problema muito interessante que ganha relevância nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos se produziu muito conhecimento demonstrando que as organizações diversas elas têm um desempenho melhor do que as organizações mais limitadas do ponto de vista de diversidade, seja diversidade cultural, étnica, de gênero e assim por diante. Acho que então talvez veja, tenha a ver com essa, desculpe interromper, tem a ver com esse novo paradigma da cocriação, né? Porque quanto mais diverso, mais... sem dúvida. Então veja, os estudos mostram, né, de novo, a gente não pode abstrair do nosso contexto, né? Então nós vivemos um contexto cada vez mais complexo e dinâmico. As empresas do século XX normalmente serviam um determinado segmento de consumidor dentro de uma realidade específica, num número limitado de produtos, num número limitado de canais. E os produtos tinham um ciclo de vida muito longo. Como os jovens gostam de dizer, o século XXI é tudo junto e misturado, né? Então, veja, para uma organização sobreviver nesse ambiente, ela tem que aprender a lidar com a complexidade. Então, os estudos mostram que as organizações diversas, elas normalmente, né, apresentam também maior grau de inovação e maior sucesso econômico-financeiro e também maior longevidade. Então, esse é um aspecto. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação a quem está sentado numa posição de liderança dentro de uma organização, é não pensar na diversidade apenas do ponto de vista da pressão social, né, que a sociedade contemporânea cada vez mais cobra esse tipo de postura dos nossos líderes, das nossas organizações, mas pensar na diversidade como uma grande oportunidade para construir o futuro da sua organização. Uma das coisas que eu detesto na vida é o desperdício, né? Então, eu acho qualquer tipo de desperdício execrável. E o desperdício de talentos é um desses. Então, se você tem na sua organização pessoas brilhantes, ou a possibilidade de ter um determinado mercado de trabalho, pessoas brilhantes, só que são diferentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista de faixa etária, do ponto de vista de gênero, etc., você não está fazendo o seu papel como líder de promover a prosperidade e a riqueza na sociedade, porque você está deixando uma série de desperdícios no sistema. Muito interessante. Acabei de lembrar agora, quando você estava falando, eu prestei serviços há muitos anos para uma empresa de consultoria, não vim ao caso aqui dizer qual que é, e um dos sócios tinha uma das suas assistentes, uma menina bem brava, né, assim, contestava ele o tempo todo, né. A minha primeira reunião, muito novo, achei aquilo muito estranho, né. Aí teve um dia que eu tive a oportunidade de perguntar para ele, ele virou e falou: eu gosto sempre de ter alguém que bata de frente de mim, assim, porque me traz novos elementos, me faz pensar o outro lado Com certeza. do que eu penso, né? Com certeza. Que é uma Com forma de certeza. diversidade também, diversidade de certeza. pensamento Com também, certeza, né? com certeza. A partir daquele momento eu passei a olhar melhor. Com certeza. E aí, veja, voltando ao ponto que você colocou, né, um dos grandes inibidores da promoção da diversidade no ambiente organizacional é justamente a questão dos preconceitos, né? E os preconceitos são muito sutis. Às vezes você tem
um combate na sociedade a formas de preconceitos que são mais evidentes, né, como o preconceito à raça, o preconceito ao gênero, etc. Mas você tem no ambiente organizacional uma amplitude muito grande de preconceitos, e que às vezes vem em relação ao profissional mais velho, às vezes vem até inclusive ao profissional mais jovem. Então, algo que a gente precisa fazer nas nossas organizações é tomar um pouco mais de cuidado com a questão do rótulo, né? Da gente dizer assim, a geração Y é assim assado, a geração dos baby boomers são assim assado. Quer dizer, esses rótulos em geral não têm consistência do ponto de vista científico e do ponto de vista da realidade. Interessante. Professor, sempre um pouquinho do ambiente corporativo clássico, digamos assim, né? A gente vê também o interesse de muitos executivos, muitos profissionais em partir para a carreira solo, empreendedorismo, startup é a palavra do momento também, né? Por esse segmento também é importante estudar técnica de liderança, assim, tudo para aplicação aos seus próprios negócios. Como é que isso é importante essas competências também? Sem dúvida, né? Quer dizer, a questão da liderança surge, né, a partir do momento que você precisa de mais de uma pessoa para fazer o trabalho. Né? A partir do momento que você tem 2 ou 3 pessoas para fazer um determinado trabalho, o papel da liderança passa a ser crucial. O que nós estamos vivendo hoje no novo mundo do trabalho é uma gama de oportunidade enorme, né, de você integrar recursos, né, e pessoas de grandes organizações com pequenas organizações e com empreendedores individuais. Então, a capacidade de integrar e gerar sinergia entre esses recursos continua sendo presente no século XXI. Então, a liderança vai ter um papel fundamental no século XXI. A diferença é que vai ser uma liderança menos formal, menos hierárquica, menos baseada em padrões convencionais do vínculo do emprego. O futuro do trabalho é um tema que também a gente pesquisa bastante aqui na escola. Ele vai ser marcado por essa diversidade de contratos, né? Veja que hoje, né, mesmo por várias razões históricas, etc., 40% da força de trabalho no Brasil, mais de 40% da força de trabalho no Brasil, não tem um vínculo formal de emprego. Né? E o que antes era uma realidade típica do profissional de menor qualificação, o que está sendo interessante é que naquele quadro, né, do PNAD, onde as pessoas marcam ali, né, na pesquisa do IBGE, o seu tipo de trabalho, a resposta o trabalho por conta, né, o famoso por conta, né, você está vendo um crescimento significativo de profissionais qualificados, né, que optam por não fazer uma carreira no ambiente corporativo, mas criar o seu pequeno negócio, ser um especialista freelancer, enfim, ter diferentes modelos de contrato. Uma pesquisa feita aqui pela professora Maria José Tonelli, aqui no NEOP, junto a executivos, ela chegou a mapear a coisa de 2 anos atrás, quase 30 modelos de contratos diferentes. Então, essa é um pouco da realidade que a gente vai viver nesse século. Da diversidade de contratos e modelos de trabalho, de arranjos, e o papel da liderança vai continuar sendo importante. Agora, é uma liderança diferente, né? É uma liderança que precisa aprender a lidar com uma realidade que é menos hierárquica, que é uma realidade menos, vamos dizer assim, formal
do ponto de vista das burocracias que a gente criou no século, burocracias no sentido organizacional, né, no século XX. A gente podia adotar aquela famosa expressão do Bauman, né? Assim, isso seria uma coisa líquida, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. O Bauman como intérprete da sociedade do século XXI, cunhou o termo de sociedade líquida como de uma maneira muito, muito sensível e brilhante, né? Porque a realidade das relações humanas, econômicas, cada vez tem mais essa característica flexível e menos uma característica de sistema fechado, concreto e assim por diante. Tá bom. Professor, a gente falou muito de liderança, né? E no começo da nossa conversa a gente comentou dos programas de autogestão que a Fundação Getúlio Vargas oferece, né? Gostaria que você detalhasse um pouquinho mais a importância desses programas, quais são as características deles, né? Principalmente essa possibilidade de se fazer o curso em módulos também. Como é que isso pode ser importante para quem está nos assistindo, assim, tudo está interessado em ampliar suas habilidades, suas competências nessa área, assim, dar esse salto de carreira? Legal. Acho que o que é bacana a gente dizer, né, é que a Fundação, assim como o seu contexto, ela está procurando se reinventar. Então, ao mesmo tempo que a gente interpreta a realidade lá fora, a gente tenta redesenhar os nossos programas e processos aqui para justamente preparar os profissionais, os líderes para esse novo contexto. Então, esse conjunto aí de programas voltados para o C-Level tem um pouco essa característica de flexibilidade. Eu diria que ele tem três características muito interessantes que a gente tentou capturar nesses programas e talvez isso seja um elemento de inovação no contexto brasileiro. Primeiro, essa dualidade de lidar com temas globais e temas emergentes, desafios globais da liderança, mas ao mesmo tempo conectar esses desafios com a realidade brasileira, né? Então, nós somos uma instituição que pensa a realidade da sociedade brasileira há mais de 70 anos. Então, a gente achou que esse era um papel que a gente poderia exercer de maneira diferenciada e dar uma contribuição para a formação de líderes no Brasil. Pensar temas que são globais, mas conectar esses temas com a peculiaridade, com a realidade brasileira. A segunda característica que a gente procurou trazer nesse programa é ter professores, né, conectados com essa primeira ideia, que fossem também pensadores da realidade brasileira. Então, os professores do programa, eles acumulam também uma experiência de campo, uma experiência executiva, mas eles são pessoas que produzem conhecimento no Brasil. Eles não estão só repetindo algo que ouviram falar em algum lugar, que leram num paper, que viram num seminário ou coisa parecida. São pessoas que vivem a realidade brasileira, pesquisam a realidade brasileira, lideraram empresas no Brasil e fazem essa integração para facilitar as discussões no programa. E a terceira ideia, conectada com essa ideia de facilitação, é que, pela nossa experiência com formação de líderes aqui na Fundação, a gente percebeu há muito tempo que líder aprende com líder. Então, a gente procurou nesses programas criar um ambiente de aprendizado onde você mistura temas globais, realidade brasileira, professores que produzem conhecimento e executivos que vêm ao programa debater casos, fazer exposições, contar um pouco das próprias experiências. Contar um pouco com as suas experiências, num ambiente onde os próprios integrantes e participantes do programa também se colocam, né? Então, o network formado ali é fundamental, e aí a gente experimenta um pouco aquilo que eu estava dizendo de cocriação. É como que é mais uma... eu brinco, né? Quando a gente planeja as sessões, é muito mais uma jam session
do que uma ópera ou uma peça de orquestra, onde tudo é milimetricamente Calculado, né? calculado e planejado, né, e ensaiado. Não, ali você tem... as pessoas estão sentadas ali como participantes do curso, têm experiências riquíssimas para compartilhar. Os professores são, como eu falei, pensadores da realidade brasileira, pesquisadores, gente que está produzindo conhecimento. Os visitantes que vêm também são feras no seu campo de atuação. Então, é como se você tivesse lá uma banda, né, uma jazz band, né, fantástica, produzindo um som incrível, e cada um aula... com seu elemento. E cada um o seu elemento, e cada aula é completamente diferente da outra, ou cada curso é completamente diferente do outro, porque depende muito da interação desses feras que estão ali jogando juntos. Que interessante, professor. Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, um papo muito agradável, mas antes da gente se despedir, eu queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte. Baseado na sua experiência atual, com 53 anos, esse vasto currículo, assim, tudo, o que você, professor, faria hoje se tivesse que começar tudo de novo, diferente? Pois é, eu sempre me faço essa pergunta, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que a minha experiência de aprendizado e de vida foi muito rica, muito interessante, mas às vezes eu sinto falta de ter lido mais os clássicos quando eu tinha a chance. Eu lembro quando eu estava aqui nos bancos da escola, né, na minha graduação, no mestrado, eu me preocupava muito com o conhecimento aplicado, né, com a colocação em prática dos conhecimentos. Eu me ressinto hoje que se eu tivesse investido mais tempo em ler os clássicos, estudar mais matemática, estudar mais lógica, estudar mais filosofia, eu talvez conseguisse ter lidado mais facilmente com os desafios que eu lidei ao longo da vida. Quer dizer, por mais que nós estejamos no século XXI, no âmbito da geração Z, assim, tudo voltar à base é fundamental, né? Sem dúvida, até porque, se a gente pensar bem, o ser humano avançou muito do ponto de vista tecnológico nos últimos 2000 anos, mas do ponto de vista das dinâmicas de relacionamento social, a gente continua sendo movido pelas mesmas paixões, ou replicando os mesmos conflitos, ou os mesmos desafios que talvez os nossos ancestrais tinham lá atrás, só que num contexto diferente. Tá. Professor, uma pergunta que chegou agora de um internauta, do Guilherme Correia. Obrigado, Guilherme. Ele pergunta o seguinte: se lideranças circunstanciais coordenando unidades funcionais associados a um grupo coeso estratégico central parece ser um caminho para organismos corporativos? É a pergunta dele. Eu não sei se eu entendi exatamente o conceito a ideia subjacente da pergunta, mas eu diria que a questão dos pequenos grupos, se é isso que eu entendi, é fundamental. Você conseguir desenvolver a liderança em vários níveis na organização e você ter excelência nos vários níveis é o segredo para que você seja, como organização, perene e bem-sucedida. Acho que eu entendi isso, é descentralização mesmo. Exatamente. Veja, a ciência sabe hoje também, né, a ciência da administração, que uma parte expressiva do desempenho de uma organização depende da liderança. No passado, a gente vinculava essa dependência nos estudos, etc., principalmente as características do C-level, né? As características da alta liderança, que são importantes ainda, até porque elas dão o tom para o restante da organização. Agora, no século XXI, o que vai garantir o sucesso da organização é que ela tenha um modelo de liderança que se impregna em todos os espaços do seu tecido organizacional.
seja na equipe, no pequeno grupo, nas unidades, nas divisões, até no mais alto nível, né? Então, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que isso faz todo sentido, é um caminho. E veja que é uma jornada, então começa pela construção desse estilo de liderança, esse modelo de liderança na cúpula e permeia toda a organização. Tá bom. Professor, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu queria também agradecer ao internauta que tem nos acompanhado também nas redes da FGV e convidá-los a continuar nos acompanhando, né? Nosso portal é www.fgv.br. Até a próxima e continuem conectados.